Boa noite. Muito bom estar aqui. Nosso convidado especial já chegou, que é o Drayton. E eu gosto sempre de aproveitar esse momento para falar um pouco do nosso propósito enquanto EdSkill Digital. A gente tem uma missão e um propósito de elevar drasticamente todo o desenvolvimento do profissional que quer crescer e se desenvolver na carreira no mundo corporativo. Então, isso a gente está abordando e gostaria que você que estivesse aqui também divulgasse esse nosso propósito. E o Bate-Bola com Larissa Araújo Lins, ele tem também um grande objetivo de trazer profissionais de renome, como é o nosso convidado, que é o Drayton, para estarem aqui, contribuindo com sua experiência, contribuindo com seu know-how, com seu background, para que a gente alcance novos patamares. Então, agora, com vocês aqui, eu também gostaria de colocar que nós fizemos o lançamento do nosso curso Profissionais que Valem Ouro. Ele começou a semana passada e está sendo uma maravilha. As pessoas estão conosco, estão gostando bastante. Então, você que quer estar conosco nesse desafio, a gente vai ter um outro momento, tá certo? E agora, a gente está nessa jornada, tá bom? Então, eu vou convidar para estarem aqui conosco. Agora eu vou fazer aqui com que nosso convidado entre, que é o Drayton, porque eu só posso falar dele na presença. Então aqui eu já vou chamá-lo, aguardando aí o Drayton entrar. Mas, gente, olha para isso, meu Deus do céu, só de lhe ver, meu amigo, já me dá felicidade, porque você é uma pessoa muito querida. Obrigado, Larissa. Eu estou honradíssimo, estou muito à vontade, estou muito feliz, porque a gente se conhece há tanto tempo. Verdade. Eu tenho tanto respeito por você. Eu me lembro muito de você numa carreira muito importante numa Big Four, como diretora de uma Big Four, e depois empreendendo e já com seu nome, a sua reputação. Então é sobretudo uma alegria. E eu tenho o prazer de ser amigo de sua família também. Então estou muito confortável para essa conversa e tenho certeza que meu coração está cheio de alegria aqui. Que bom, Drayton. Realmente, para mim, é uma grande honra realmente tê-lo. Drayton, quando a gente pensou nesse tema, estabelecendo um networking de qualidade, eu não pude pensar numa pessoa melhor para estar aqui conosco do que você, porque você tem uma trajetória de sucesso muito grande. Você é o presidente de um grupo extremamente forte aqui, que é o LEAD, né? Você até me disse, é o LEAD, que não está aqui. Não é? Então é um grupo realmente muito forte. Nós nos conhecemos há muito tempo. Você atua com brilhantismo aí no mercado. E para mim realmente é um grande prazer, primeiro porque a gente tem uma troca de sinergia muito boa, e é isso. Muitos profissionais, eu estou lhe dizendo aqui, assistem a nossa live depois, por conta do horário. Boa noite, Tereza acabou de entrar aí. Então, muita gente querida, Ana Carvalho entrando aí. Então, Drayton, mesmo que agora a gente não esteja com todos aqui presentes, eu tenho muitos feedbacks de profissionais que só conseguem assistir nossa live depois. Então, já lhe dizendo, ela fica gravada aqui no IGTV e fica gravada no YouTube. E logo depois que termina, um dia depois a gente já passa no dia seguinte para você já o link para que você também já tenha essa nossa gravação. Então eu pensando nesse conteúdo, Drayton, e aí as pessoas vão chegando, tomando sua água, relaxando, tomando seu café. Eu pensei no seguinte, bom, esses profissionais que estão nos acompanhando, a gente já está fazendo lives semanais há mais ou menos 3 meses, e a gente tem um público certo que está aqui conosco. Boa noite, Igor. Muito obrigada por estar aí. Está dando boa noite aí ao Drayton também. Boa noite, Igor. Carla Verônica acabou de entrar, que é uma querida e amada que está conosco aqui também. Então,
O que pensamos foi assim, o seguinte: esses profissionais que estão aqui junto conosco, eles têm essa postura de querer, e aí já é um pessoal diferenciado, de querer se desenvolver e crescer na sua carreira, no seu negócio. E sempre trazemos aqui temas de agregação de valor para esse profissional se diferenciar nesse mercado. E no contexto atual, que é um contexto, quando a gente chama até de um mundo VUCA, né? esse mundo volátil, esse mundo incerto, esse mundo em que a gente vê que é ambíguo, que existe uma conexão muito grande nesse globo, a gente vê que nesse contexto nunca foi tão forte, né, Drake, estabelecer conexões de qualidade. Então, sempre foi importante, mas agora a gente vê que essa conexão ela é mais forte, ela tem uma importância na rede do coletivo muito grande. Ampliar nossas lentes através da visão de outras pessoas, compartilhar conhecimentos, ter oportunidade de, a partir dessas relações, criar parcerias, criar novos negócios. Na verdade, aumentar aí nosso poder de articulação, de influência. Então, assim, nesses anos, eu nunca vi isso tão forte como agora. Qual é a tua percepção, Drake, já te trazendo aí pelo esse mundo, nesse momento que a gente está vivendo? E nesse momento eu não digo de pós-pandemia, não. Esse momento que eu estou dizendo de indústria 4.0, de momento que a gente está vivendo realmente de vida e de revolução nas organizações e no mundo. Larissa, boa noite a todos. De novo, agradecendo o prazer de estar aqui com você, uma amiga de tantos anos. Bom, Larissa, a gente vive um mundo digital. O mundo digital, ele construiu uma relação das pessoas de muita angústia em relação ao conhecimento, porque você tem uma oferta de conteúdo muito grande e um acesso ao conteúdo muito fácil. Então, isso, na minha opinião, isso gerou, de um lado, a superficialidade, porque as pessoas leem cada vez menos com profundidade, porque elas têm acesso a conceitos e a respostas, mesmo que superficiais, mas que estão disponíveis muito fácil. E elas também têm acesso a um volume de informação muito grande e muito rápido. Isso conduziu as pessoas a uma busca pela autoralidade. Então, as pessoas, quando elas têm um excedente de informação, de conteúdo, o filtro acaba sendo outra pessoa. Quer dizer, eu não sigo mais todo mundo porque eu não tenho mais a capacidade de dominar, de ter acesso a todo esse conhecimento. Então, como é que eu filtro isso? Eu busco a autoralidade. Eu busco pessoas que eu respeito, pessoas que têm reputação. Verdade. E que eu posso me ancorar, ou ancorar as minhas opiniões, os parâmetros que eu vou desenvolver a partir de pessoas que eu confio. Então, a autoralidade hoje manda no mundo. E a autoralidade é feita com base em reputações. Reputações são desenvolvidas por pessoas, né? E só são desenvolvidas reputações a partir de trajetórias. No meu caso, a minha trajetória está ligada ao universo da comunicação. Eu sou filho de um homem público, de um político, eu sou de uma cidade do interior, que é Caruaru, e desde muito novo eu entendi que eu era uma pessoa mediana em quase tudo, mas quando eu abria a minha boca, quando eu me comunicava, eu conseguia chamar um pouquinho mais de atenção do que quando eu estava calado. Eu jogava voleibol, era um bom jogador de voleibol, mas rapidamente eu vi que não ia fazer a minha vida jogando voleibol. Eu era um estudante, bacana, todo mundo respeitava a minha inteligência, sempre fui classificado como muita inteligência, mas rapidamente eu entendi que eu não ia ser um CDF, porque eu tinha déficit de atenção, eu era hiperativo, muito comunicativo, muito vivo. Então, o que eu percebi que eu podia me diferenciar era através da comunicação. Então, aí, quando eu falava,
eu, de alguma forma, conquistava a atenção das pessoas. E isso me deu estímulo para que a minha primeira decisão fosse tomada. Eu precisava entender que a minha vida ia girar em torno da comunicação. E naquela época, o conceito de network ele ainda não estava tão estabelecido, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente desse conceito de network. Então, eu era uma pessoa... eu tinha uma dose de sociabilidade muito alta. Sociabilidade, aliás, é um problema hoje da juventude, porque a juventude passa muito tempo conectada e, portanto, o índice de sociabilidade dos jovens ele é menor, porque antigamente, Larissa, você vai se lembrar, e certamente muitas pessoas que estão nos acompanhando, a gente tinha a turma do bairro, a gente tinha a turma do prédio ou da rua, a gente tinha a turma da igreja, a gente tinha a turma do colégio, a gente tinha a turma da quadra, quem fazia esporte. Tinha um grupo de amigos da noite que fazia esporte, todo mundo estava treinando alguma coisa e ali virava um outro grupo de amigos. A gente tinha muita sociabilidade. A vida contemporânea trouxe para Recife, para outras cidades, outras metrópoles, a insegurança, então tudo ficou muito murado. Primeiro vieram os muros, desapareceu aquele conceito de bairro e de rua que nós ainda pegamos, de sair de bicicleta, de sair andando. A gente tinha muita liberdade para ir e vir. Essa liberdade desapareceu e, portanto, com ela desapareceu também o convívio com muitos grupos. E junto com... Então veio os muros, né? A preocupação em restringir o ir e vir. A gente ficou muito dentro do colégio e dentro da casa ou do apartamento. E com o desenvolvimento da tecnologia e o acesso à tecnologia, os jovens eles passaram a exercitar menos a sua sociabilidade. Então, os jovens hoje ele têm menos capacidade de flexibilizar a sua convivência com as pessoas, eles são mais intolerantes ao diferente, porque eles fazem menos exercício de conviver com grupos sociais diferentes. E o que isso constrói? Isso constrói jovens com menos inteligência emocional, porque o conceito para você participar de um grupo é você aceitar as regras do grupo. Não é você colocar as suas regras. Então, a intolerância e a intolerância ao diverso e, portanto, a frustração hoje está muito próxima do jovem. O jovem hoje ele é muito intolerante à frustração, porque ele é intolerante ao diverso, tudo que é muito diferente. Porque quando ele vai buscar no jogo os seus amigos ali todo mundo emburrece um pouquinho, porque está todo mundo submetido a uma regra que ela não varia muito. Você tem um status quo para crescer no jogo e todo mundo vai trabalhando dentro daquele mesmo status quo. E todo mundo passa a falar do jogo. As pessoas não falam mais dos grandes conflitos humanos, da sociedade, do trabalho. A juventude, ela muitas vezes se restringe a falar do jogo. A juventude é desinteressada da política, desinteressada dos grandes debates da sociedade. Então, para você desenvolver network, você tem que gostar de gente. E me parece que a vida contemporânea não estimula isso no jovem que passa a ser dependente da tecnologia. Então, a gente tem aí um problema para estabelecer o network, é gostar de gente. Eu sempre gostei muito de gente. E como eu participei de muitas tribos, de gente muito diferente de mim, eu fui aprendendo a respeitar as regras dos grupos. E quando você respeita as regras do grupo, você aumenta, Larissa, a sua sociabilidade, a sua capacidade de construir empatia
com o que as pessoas pensam, a maneira como Verdade. elas são, a se colocar no lugar do outro, porque quando você está dentro de um grupo, as regras são as regras do grupo, não são as suas regras, Larissa, e não são as minhas regras. Quando você vai para dentro de uma empresa, a gente começa a chamar isso de cultura corporativa. A empresa tem uma cultura, e é por isso que se fala tanto hoje, olha, não é à toa que a cultura organizacional ela tem falado tanto hoje em diversidade. Você vê que a busca pela inovação nas empresas ela é irmã de um processo de construção de diversidade nas organizações. Você precisa ter pessoas de raças diferentes, de gêneros diferentes, de crenças diferentes. Então você não vai mais buscar o padrão. O padrão que antes era uma coisa muito comum da gente encontrar nas organizações. Hoje as organizações que buscam inovação, elas buscam a diversidade como principal combustível para construir essa inovação. E a construir uma cultura organizacional que não esteja acomodada nos padrões e nos valores apenas de um determinado grupo. Então, a busca... Né? E hoje, a gente encontra muitos desafios a partir da própria inversão de valores, onde já há cerca de 10, 15 anos, o jovem começa a escolher onde vai trabalhar, o jovem é muito infiel à sua carreira. Nós somos de uma época, Larissa, onde a gente valorizava carreiras que duravam 20, 30 anos. As pessoas eram respeitadas porque passavam 20, 30 anos numa organização. Esse paradigma caiu. Então, no caso do network, que eu continuo achando muito importante, eu consigo olhar para o network como, primeiro, antes do network, você tem que gostar de gente. Para gostar de gente, você tem que ter uma criação que estimule você a gostar de pessoas e de pessoas diferentes, né? Eu tive uma criação muito rica na minha casa, porque meu pai era um homem que tinha nascido rico, mas gostava de gente pobre e fez política a vida toda com gente simples. Então eu tinha na minha casa uma pessoa que, apesar de ter tido uma criação privilegiada por conta da condição que papai tinha dos meus avós, mas ele gostava muito de gente simples. Então eu fui criado, eu tive uma criação esquizofrênica, porque eu tinha muita gente simples dentro da minha casa a minha vida toda. Quem convive comigo sabe que eu trato qualquer pessoa do mesmo jeito, com a mesma educação ou deseducação. Eu não acredito que eu seja, mas ok. Eu tenho o mesmo padrão de tratamento para qualquer pessoa. E isso eu herdei de meu pai e de minha mãe. Minha mãe era espírita, filha de uma família. Eu estou dizendo que era espírita porque eu sou cristão católico, mas o espírita, ele leva adiante ainda mais a busca pela humildade. O católico leva, mas não é tão praticante. E o espírita parece que pratica mais. Pelo menos foi esse registro que eu tive de minha mãe. Minha mãe ficou órfã com 9 meses de idade e com 9 anos de idade. Então, filha de uma família grande, do interior da Paraíba, precisou lutar muito na vida. Era uma família pobre, mas com dignidade. Naquela época, a pobreza não era miséria. Hoje em dia, o que a gente encontra é a pobreza com muita miséria. E no passado, você tinha muita pobreza, mas muita gente com dignidade, que tinha escola, tinha água, tinha um trabalho e tudo. Então, minha mãe, ela sempre me puxou muito para a terra, né? Então, eu convivi com muita gente. Eu estudei em 2 colégios muito bons, em Caruaru, no Colégio Diocesano, e no Recife, no Colégio Santa Maria. Mas, por outro lado, eu tinha acesso a muita gente simples. O esporte foi uma coisa que também me deu muita sociabilidade. Eu conheci muita gente diferente no esporte, no voleibol. Eu durante muito tempo fiz academia, conheci também muita gente diferente em academia. Faculdade, eu fiz federal, conheci muita gente diferente. Então, eu tive uma criação que sempre me deixou muito disponível para novas amizades. Eu não sou uma pessoa que desconfio.
eu sempre nivelo por cima. Eu primeiro confio. Então, a primeira lição que eu trago sobre network é: eu aprendi a gostar de gente a partir da minha criação. E eu tive a oportunidade de exercitar esse gostar de gente convivendo a partir da criação dos valores que eu recebi com muita gente diferente. E muita gente diferente dá a você jogo de cintura, tolerância, respeito para quem tem uma fórmula para viver a vida diferente da que você está recebendo ou da que você recebeu. Então, isso é um ponto que eu considero importante. Pois não, Larissa? Não, porque eu acho que assim, isso que você está trazendo é muito, muito rico, e obrigada por compartilhar isso. Porque uma coisa que eu queria já colocar nessa sua fala, que eu acho importante, porque você está trazendo a seriedade e a qualidade dessa conexão. Primeiro você trouxe essa questão do gostar de gente, né? Do tratamento igualitário, das tribos. Eu acho que você trouxe questões muito importantes. E o que eu queria inserir aí é o seguinte: muita gente que eu conheço, ainda hoje existe como se fosse um preconceito em relação ao network, como se o network fosse algo falso, ou que ele fosse construído em bases apenas de interesse. Quando você traz isso, veja, olha que contraponto bacana. Você está trazendo o que é de verdade, o que é de fato. Então, quando realmente, e podem existir mesmo pessoas que façam nesse formato, isso não se sustenta. Não, eu não acredito. Não é verdade? Eu não acredito, veja só. Quem me conhece, Larissa, sabe? As minhas raízes, as minhas ligações com as pessoas, e é verdade que as pessoas dizem assim: nossa, Drayton conhece muita gente. E quando eu cumprimento as pessoas, eu cumprimento com muita autenticidade. Porque tudo que é construído na verdade dura. E as pessoas sabem, eu não sou uma surpresa para ninguém me relacionando. E isso acaba sendo uma coisa positiva, porque as pessoas sabem com quem estão lidando. E aquilo é uma coisa que confere um nível de conforto maior para a relação. Quando elas sabem que você é de verdade. E quando elas sabem que você acredita naquilo que professa e que age de acordo com o que está dizendo. Então, eu sempre construí a minha rede de relacionamento, primeiro, com muita naturalidade. Você não vai me encontrar muito em barzinho. Você não vai me encontrar muito em evento. Nunca. Eu nunca fui. Eu construí minha base de relacionamento muito em sala de aula. Eu fui 15 anos professor da Universidade Federal de Pernambuco, dos MBAs de administração da Universidade Federal, de 2000 a 2014, ininterruptamente eu dei aula em 4 disciplinas todo ano na Universidade Federal. Então, conheci muita gente ali. Antes disso, eu fundei em 98 uma empresa que você lembra, chamada ICAP, Educação... Lembro demais. Que treinou 5.000 executivos. Executivos de alta gerência para cima, até presidentes de empresa. E aí, uma parte do meu network também vem daí. Antes disso, eu tive uma grande escola na Amway. A primeira onda de network marketing, de marketing de rede que tomou conta do Brasil, começou em 1992. E em 1993 eu entrei na Amway. E ali, eu com a minha capacidade de me comunicar, eu aprendi muito sobre liderança, relações interpessoais, aprendi sobre vendas, sobre marketing, sobre estratégia. Aprendi muito sobre construir relações, sobre oratória. Então, assim, eu tive um parque de exposição muito grande para conviver com muita gente diferente durante muito tempo. E como eu fui bem sucedido nessa atividade, eu comecei a ser palestrante. Eu falava para 4.000, 5.000 pessoas. Ou então estava dentro da casa de uma pessoa, falando para 2, 3, 4 pessoas. Então eu tive escolas que me deixaram muito expostos, conversando com as pessoas. Depois eu fui para a televisão. Em 2001, eu fiz televisão durante 14 anos também. E eu passei por vários canais. Passei 5, 6 anos na TV Jornal, 5 anos na TV Guararapes,
2 anos na TV Universitária, 2 anos na TV Tribuna, 2 anos na NET. Falava, né? Gostava, sempre gostei muito de falar. Sempre gostei de falar. Eu entrevistei muita gente, entrevistava muita gente. E veja, quando você entrevista alguém, você tem um contato pessoal com aquela pessoa, não tem como você, quer dizer, no meu caso, quem me conhece, Larissa, eu estou conversando com você aqui, com quem está assistindo, quem está assistindo sabe que eu converso do mesmo jeito, em qualquer lugar. Eu sou do jeito que sou. E aí vai um toque para quem quer ter uma rede de relacionamento. Não disfarce. Você tem que ser quem você... A autoralidade é fundamental para construir relacionamento. Agora, lógico, a autoralidade tem a ver com boa educação, com polidez, com respeito ao próximo. Não dá para construir uma rede de relacionamento sem você ter o básico, sem você ter os pilares fundamentais sobre os quais um prédio ele é levantado. Então, olha, eu trato muito bem as pessoas. Você tem que ser bem-humorado, tem que ser leve, tem que ser humilde. Eu já levei muito na cabeça. Então, assim, eu acho que você vai construindo. E eu acho que quem quem diz assim, eu vou construir relacionamento, eu não acho que é por aí, não. Eu acho que você tem que ter as habilidades que vão fazer com que isso naturalmente ocorra. E você tem que, depois de ter as habilidades, depois que você estrutura bem na sua cabeça as habilidades que você precisa, aí você vai ver quais são os ambientes que você pode construir isso da melhor forma. Né? Por exemplo, dar aula. Né? Eu dei aula há muitos anos. É uma forma de você construir network. Né? Eu fiz televisão, escrevi 7 anos. Eu tive uma coluna na Folha de Pernambuco durante 7 anos, chamado Folha Empresarial. Também, depois tive a Negócios PE, uma revista que marcou a época aqui durante 12 anos. É outra coisa, viu, Larissa? Eu bati muita perna. Eu nunca fui uma pessoa... eu nunca tive soberba. Nas minhas atividades, eu bati perna mesmo. Eu ia de empresarial em empresarial desse, batendo nas salas, para vender meus cursos no início, para vender meu trabalho, e todo mundo via. E eu, filho de um homem que era conhecido por ter uma determinada condição financeira, eu não estava nem aí para isso, porque a criação que eu tinha recebido não era essa. Então não era feio bater na porta de uma pessoa. E até hoje, olha, eu vou te falar um negócio. O que eu mais fiz na minha vida foi ser ajudado. Eu fui muito ajudado, eu sou até hoje muito ajudado. Quando você fala no LEAD, que é uma história que eu me orgulho muito, que eu estou à frente há 9 anos, é uma história muito massa, mas você não faz nada sozinho. Então eu tenho uma equipe muito boa, muita gente que acredita em mim, muita gente que me perdoa, porque eu sou entusiasmado, então às vezes você passa um pouquinho do tom, você tem que voltar. Mas o que sempre sustentou as minhas relações foi a verdade. Aí eu volto para aquela questão que a gente trabalhou no início, que é a questão da autoralidade. Quer dizer, a autoralidade só existe quando existe reputação. E não, você não constrói uma relação, você não constrói uma reputação sem a verdade presente na tua conduta. Porque um grande problema para quem é inteligente é achar que é mais inteligente do que as outras pessoas. E me parece que quando você diz que quer ter network, me parece que você associa network a pessoas mais importantes, vamos dizer assim, a pessoas que têm uma condição melhor. E por que essas pessoas vão cair na sua conversa se você construir uma rede de relacionamento que está baseada num personagem, que está baseada em alguém que você não é de fato? Né? Eu não consigo ver isso se sustentando muito tempo. Então eu estou muito à vontade, Larissa. Na minha vida, eu acho até que por ter sido criado por pai velho, meu pai tinha 43 anos quando eu nasci, 44 anos, eu tenho muita coisa de gente mais velha. E uma delas é que eu, apesar de ter só 47 anos e me achar muito novo, mas eu estou adquirindo hábitos de pessoas mais velhas. Eu estou ficando com pouco filtro. Né? Eu estou sem filtro. Dizem que gente mais velha vai perdendo os filtros, vai dizendo tudo que acha e tal.
Então, eu procurei me cercar, eu me cerco na minha vida privada só de gente que eu gosto no coração. Então, porque tudo que eu aprendi sobre network, vamos lá, falar um pouquinho mais de network para quem está interessado nisso. Vá. Mas Edrei, só acho que fazendo um contraponto, eu acho que você tem uma história de vida assim, muito bonita e que te remete a ser quem você é e a ter essa verdade, essa conexão e essa autoralidade. Eu acho que isso está estampado na sua fala em você. Agora, o que eu fico pensando é o seguinte: existem muitos profissionais que não têm esse poder de comunicação, que não tem, inclusive, tem uma timidez muito grande, são tímidos por natureza. E, às vezes, eles caem numa cilada, eu digo uma cilada, de ficar muito fechado dentro do seu próprio ambiente. Quer dizer, eu estou lá, eu sou um executivo de uma empresa X e não consigo olhar ao redor e interagir. Hoje em dia, não dá para você exercer uma liderança sozinho. Você tem que exercer uma liderança de uma forma muito mais para os outros do que para você. Então, nessa hora, quando a gente falou uma liderança, nessa colaboração, nesse grupo, nesse conjunto, para o bem comum, essa timidez, ela não pode ser o que bloqueie. Não é? Você tem que ter caminhos para que você possa, sim, estar junto com outras pessoas, não no sentido negativo, mas muito pelo contrário. É ali que você pode encontrar pessoas que são tribos, e aí, de repente, eu me encontrar, eu trocar ideias, eu conversar, eu exercer um pouco até olha, o que está acontecendo com a tua organização? Na minha organização está isso. Então, a gente tem trocas inteligentes de conhecimento e se cresce nesse processo, tá certo? É aí que, de repente, a gente entende que a gente pode não ficar só, mas a gente pode ser pessoas que conectam pessoas. De repente, a partir daqui, a gente pode exercer, ser pontes. Por exemplo, eu conheço, eu estou precisando falar. Eu conheço fulano. Então, eu vou ser essa pessoa que intermedia, que cria oportunidades, que ajuda, que contribui, e de repente eu chego até a outros patamares que não ficar, então, assim, isolado. Então, para essas pessoas que têm essa dificuldade, Drayton, que fecha, o que a gente poderia dizer para elas, para que estabeleça uma conexão verdadeira, além do que você já falou, que eu acho que você falou algumas coisas muito importantes, como essa questão da autoralidade, então, de repente, eu posso, sim, exercer um papel de ser professor. Eu posso, sim, participar de entidades que façam sentido para mim e que, de repente, eu possa também colaborar com essas entidades. Eu posso participar de outros tipos de grupo. Você falou até de exercício. Pessoas que a gente tem algum tipo de conhecimento comum. O que você diria para essas pessoas que não têm esse seu background, não têm essa tua história, mas quer, sim, fazer um trabalho de qualidade com outras pessoas? Larissa, primeiro de tudo, as pessoas não podem ser aquilo que elas não são e não têm. Então, a primeira coisa eu tenho que elevar o nível de consciência para o que eu tenho dentro de mim e para o que eu não tenho. Depois eu tenho que tomar uma decisão, que é o seguinte: eu quero realmente adquirir as competências que eu preciso para poder construir uma rede de relacionamento, que pode ser que a pessoa ela esbarre nisso, ela não tem essa disposição. Então, assim, primeiro ela precisa ter um nível de consciência bastante razoável sobre quem ela é e o que ela tem e o que ela não tem. Depois decidir e tomar essa decisão baseada num propósito para poder isso ser consistente e constante, de dizer, eu vou adquirir competências que eu não tenho. Eu vou me tornar um comunicador ou eu vou me tornar uma pessoa que vai construir essa relação. Você falou de liderança. Eu não conheço nenhuma liderança que se sustente, que não seja uma liderança baseada em duas coisas: ouvir muito e servir muito. Isso é um grande problema para líderes que têm mais de 35 anos, porque eles não foram criados dentro desse paradigma. A liderança ela é baseada em servir e ouvir. Eu sou uma pessoa de falar. Então eu tive que elevar o meu nível de consciência para entender o seguinte: se eu não aprender a ouvir, eu vou ficar sozinho numa conversa.
Então, a primeira coisa que eu tive que aprender. E segundo, se eu não aprender a servir, eu não serei servido por ninguém. Por uma questão objetiva. Se você quer ter um network bom, que dizem que você quer ter um network bom, você vai ter network com pessoas de qualidade, essas pessoas conquistaram coisas. Elas têm o que dizer, elas têm o que mostrar. Então você vai precisar ganhar o respeito dessas pessoas. E a melhor forma de ganhar o respeito dessas pessoas, eu não conheço outra, é escutando e servindo. Isso são coisas objetivas. Depois, se você não perde a sua identidade, talvez o seu caminho não seja pela comunicação. Talvez o seu caminho seja pela escrita. Talvez o seu caminho de construir uma rede de relacionamento seja pela ação, pela atitude, pela conduta. Então, tem que ver também qual é o nível de relacionamento que você quer e para o que você quer. Antigamente, me diziam que o network ele é construído com base em 3 coisas. Primeiro, eu conheço Larissa. Segundo, eu tenho acesso a Larissa. E terceiro, Larissa me leva a sério. Então, primeira coisa, eu conheço Larissa. É uma primeira etapa. A gente encontra muita gente que diz, eu conheço fulaninho. Porque a pessoa acha bacana se inserir num contexto dizendo, eu conheço fulano. Mas às vezes fulano não conhece ele, não se lembra dele. Então, é muito preocupante quando a gente foca a construção do network num negócio seguinte. Eu tenho que fazer network porque eu tenho um objetivo de curto prazo, que é vender. Ou me vender, ou vender o meu produto. Eu não acredito nisso, Larissa. Eu não posso dizer para o teu público que eu acredito nessa coisa falsa de curto prazo. Perfeito. Eu não tenho nem muita paciência para isso. Então, assim, se não tiver consistência, se não tiver propósito, se não tiver conteúdo, quem é que vai conversar com alguém que é apenas um papagaio, Larissa? Que pega aqui e repete ali. Eu estou cansado de ver gente que tem poder de comunicação, mas é só papagaio. Ouve aqui, ouve de você, que tem conteúdo, ouve de mim, aí vai ali e reproduz como se fosse dele. Mas na frente isso cai. Isso cai. Isso não tem consistência. Então, eu nunca vi ninguém construir uma rede de relacionamento sólida. Sólida e de longo prazo. Sem conteúdo. Sem Aí, conteúdo. Às vezes, a pessoa diz, mas eu não sou um erudito, eu não sou um intelectual. Mas você tem conteúdo e é respeitado naquilo que você sabe fazer. Você tem que ter conteúdo naquilo que você sabe fazer. Muitas vezes você vai conversar com um pescador, ele é analfabeto, ele não estudou, mas se você tiver a oportunidade, ele vai dizer, olha, você não pode ir tal hora, você não pode ter uma jangada desse tipo, você tem que aprender a reconhecer um mar dessa forma, você tem que ter um colega para ir pescar com você por conta disso, disso e disso. Então, me parece que se você tiver humildade, é um bom caminho para você ser percebido pelos outros. E gerar um relacionamento sustentável, porque é o que você está dizendo. Se você não tiver conteúdo, se você não tiver esse propósito, você não pode gerar nenhum relacionamento sustentável. Você pode até se conectar com essa pessoa uma vez, mas isso não se sustenta. Isso cai. Porque é o que você está dizendo. Você não tem nem paciência para gerar algum relacionamento que não seja contributivo, que não seja agregador, que não tenha uma base sólida. É isso que você está pontuando de uma forma muito feliz. Precisa de verdade, Larissa. De verdade. E, veja, alguém para ser notado precisa ter autoconhecimento. Porque quando a gente tem autoconhecimento, a gente sabe o que a gente pode dar e sabe o que a gente não vai dar. A gente sabe onde a gente se destaca. Veja, eu comentava com você. Você não vai entrar numa conversa. Eu hoje pensava, uma moda. De 10 anos para cá, o Brasil começou a tomar vinho, né? Aí hoje eu estava almoçando com o presidente Swap, que é um rapaz 10 anos mais novo do que eu, Leonardo Cerquinho, que é muito inteligente. E a gente estava falando de vinho. Eu estava dizendo a ele, quando eu era pequeno, meus pais me levavam em Candeias para Candelária. E a primeira referência de vinho que eu tenho é dali. Porque minha mãe tomava Chateau do Valier.
quero um vinho rosé. Aí eu aprendi a tomar Chateau do Valier, mas eu não tomava, né? Mas eu vi a mamãe tomando, eu decorei aquilo. Aí depois, eu já rapazinho, namorava, aí eu ia para o Bom Gustavo, da Santa Elias, ali no Espinheiro. Aí tinha um vinho branco que era Naturelle, que era o vinho de Antenor, que era o dono do Bom Gustavo, que a gente não tinha cultura de tomar vinho, né? E aí, mas eu estava conversando com ele sobre a cultura do vinho. O tempo passou, essa cultura se estabeleceu, mas uma coisa que a gente dizia era o seguinte, que no passado, como tomar vinho branco e doce significava depois, no amadurecimento, pessoas que não sabiam tomar vinho, durante um bom tempo, as pessoas pararam de tomar vinho branco e tomar vinho rosé. E hoje as pessoas estão resgatando isso. Porque como elas estão com maior nível de conhecimento sobre vinhos, elas estão resgatando isso, elas estão tendo mais autoestima, autoconfiança para tomar o vinho branco ou o vinho rosé. Mas o que eu estou querendo dizer sobre isso? É o seguinte, Larissa. Você só deve falar sobre aquilo que você conhece. Então, escutar é muito importante, né? E se você não buscar o conteúdo, ninguém vai te ouvir. Se você é um papagaio, se o que você aprendeu na vida é ouvir de alguém e reproduzir ali, você vai ser sempre superficial. E quem é realmente interessante, quem realmente conquistou na vida alguma coisa, identifica uma pessoa superficial muito rápido. Verdade. Então, a superficialidade é inimiga de um bom network, né? A falta de identidade também é inimiga de um bom network. Então, eu dou essa sugestão. A minha rede de relacionamento, eu construí, Larissa, trabalhando muito. Eu não construí pensando, eu vou construir uma rede de relacionamento. Eu nunca pensei sobre isso. Eu dou até risada disso, porque as pessoas às vezes me perguntam assim, poxa, você deve viver em eventos. Lógico, é natural. Eu organizo um monte de eventos, tenho uma atividade baseada em eventos. Então, assim, as pessoas têm uma ideia de que eu não vou para canto nenhum. Eu vou sair daqui, Larissa, eu vou para minha casa tomar uma sopa. É o que eu faço quase todas as noites. Eu estou no meu escritório. Então, assim, as pessoas me veem muito pouco em evento social, porque eu não sou uma pessoa de frequentar muito evento social. Eu sou uma pessoa que a maioria dos meus relacionamentos eu faço em contatos pessoais. Agora eu faço 5, 6, 7 reuniões por dia, por videoconferência ou presencial, e naturalmente o meu temperamento que você está exercitando aqui comigo, eu vou soltando o meu humor, a minha brincadeira, o meu conteúdo nessas reuniões, você vai construindo. Eu não acredito numa fórmula para fazer network. Olha, vá para o LEAD, vá para a Anshan, vá para não sei aonde. Eu não acredito nisso, não. Né? Eu acredito que você, primeiro, você tem que se preparar para fazer isso, ter uma identidade profissional que você reconheça onde você é bom e onde você não é. Sem conteúdo você não vai chegar em canto nenhum. Sem humildade, com soberba, não conheço ninguém que vai muito longe. Então, assim, network para mim é resultado de conduta. Não é objetivo de trabalho. Eu vou fazer um network. Eu não acredito nisso. Eu acho que todo mundo que tem um network baseado em meta é um network, na minha humilde opinião, superficial, ele não é sustentável. Eu gosto de laços. Eu sou uma pessoa que se relaciona com profundidade. Meus amigos são meus amigos. E eu tenho muito orgulho, fiz muitos por aí. Lógico que não vejo sempre, mas quando encontro você, veja, Larissa, a gente não se vê pessoalmente há muito tempo. Mas quando você fala comigo no WhatsApp, você sabe que sou eu. Porque a relação da gente permite isso. Você nem precisa da minha imagem. Quando eu respondi para você no WhatsApp, você já sabia, é Drayton. Eu sei que Drayton se comunica dessa forma. Então é dessa forma que eu enxergo network. Eu acho que network... Olha, pois não. Drayton, assim, eu estou encantada com você hoje. Porque, assim,
você trouxe, eu acho que até para se a gente quisesse fechar, porque está faltando só 4 minutinhos para a gente fechar na nossa live. Eu acho que você trouxe um nome que para mim, assim, trouxe vários, mas trouxe um nome que você só faz laços, você só consegue ter laços. Se você tiver verdade, se você tiver conteúdo, se você for autêntico. Né? Então, assim, construir qualquer coisa que se constrói na falsidade, ela é vazia e ela cai. Então, acho que você deu assim, para mim foi muito feliz. Eu estou muito, muito satisfeita, de verdade. Já colocando aqui meu feedback, até porque a gente já está. Infelizmente, eu acho que eu passava com você muito mais tempo. Eu estou impressionada que o tempo passou. E assim, e você me deixou encantada aqui pelas suas palavras que vem a traduzir, acho que muito mais essa realidade do mundo atual, que não está mais aceitando coisas que são fugaz, em questões que são essenciais. Então, você está trazendo aqui a essência. E isso me deixou muito feliz. Eu acho que o melhor recado que esse dado, eu até ia dizer assim, se você quiser aconselhar, mas você já falou assim, tanto, mas de uma forma ou de outra ainda faltam 3 minutinhos. Se você quiser fechar com algo, você já falou muito dessa essência, mas eu ainda te passo assim 1 minuto aí para tu fechar a tua fala. Eu não conheço ninguém que construiu uma grande rede de relacionamentos sem ser divertido e bem-humorado. Então aí vai uma dica para quem tem essa dificuldade de rir fácil. Não precisa ser piadista, mas rir. E quem são as pessoas que sorriem? Larissa, são as pessoas que estão satisfeitas com a trajetória, com o caminhar. Tem muita gente que não está satisfeita com o que tem. Não está satisfeito, não tem consciência do que tem. As pessoas precisam ser felizes com aquilo que conquistaram para poder oferecer um olhar bacana para os outros. Todas as vezes que eu, na minha vida, me tornei uma pessoa que estava olhando para o que eu não tinha, eu não fui feliz. Então, eu acho que todas as vezes que eu me lembrei que eu já tinha tudo, eu dei um salto à frente. Então, e foram muitas. Eu parei de pedir, eu tenho 47 anos, eu acho que desde os 30, eu parei de pedir qualquer coisa, eu entendi que eu já tinha demais, que eu já estava... Nossa, o que vier para a minha vida é lucro, eu já tenho há muito tempo, muito mais do que eu preciso, muito mais do que eu mereço. Eu só faço agradecer. E, assim, eu me considero muito abençoado, porque, assim, eu sou aceito pelos meus amigos. Você não precisa ser aceito como o melhor. Tem gente que perde muito tempo tentando ser o melhor. Que nada, rapaz. Basta você ter alguém para tomar uma cerveja, ter uma mulher para lhe abraçar em casa que lhe ama, ter um filho que olha para você com admiração, pela sua capacidade de trabalho. Não precisa ser por onde você chegou, não. As pessoas complicam demais, Larissa. Complicam demais. Nossa Senhora, complicam demais. Vou tomar a minha sopa. Drayton, assim, muito feliz. Eu acho que assim, a simplicidade, a humildade são características extremamente importantes. E também você falou 2 coisas da liderança de uma forma muito simples e de muito valor. Se a gente não sabe ouvir, realmente a gente fica só com a nossa visão, fica só com a gente. E se a gente não sabe servir, eu tenho uma última coisa importante para dizer. A gente tem que aceitar uma coisa chamada incompatibilidade. Às vezes, você não se dá com uma pessoa. Não é porque ela é ruim, não é porque ela tem nada de errado. É porque existem pessoas que são incompatíveis. Então, às vezes, você passa muito tempo, perde muita energia, tentando construir uma conexão com alguém que não vai construir. Então, aprender a reconhecer as incompatibilidades no relacionamento é a última dica que eu dou para você não perder energia com quem não merece. E não é porque a pessoa não é boa, é porque simplesmente vocês
O santo não bate. Só isso, não tem nada de errado. Você não precisa desconstruir, descredenciar ninguém. Mas identificar quem lhe tira energia é uma sabedoria que vale ouro, para não perder tempo. Quem lhe tira energia merece a metade da metade do tempo que Enéas tinha quando foi candidato a presidente. Meu nome é Drayton. Um beijo, Larissa. Tudo de bom. Adorei. Um beijo, Drayton. Eu também. Beijo, beijo. Tchau. Beijo. Beijo. E, gente, vocês que estão aí, Drayton vai precisar sair, ele vai tomar a sopinha dele. E vocês que estão aí, eu quero agradecer, vai minha gratidão realmente a vocês que estão conosco, tá? E acho que com palavra-chave que eu gostaria de deixar aí para vocês é invistam em integridade, seriedade. A gente tem que conquistar pela confiança, não é verdade? E pela autenticidade. Muito bom. Então, para mim, mais uma quarta-feira de valor. E você que está aqui com a gente, é isso que a gente espera, que esse bate-papo tenha sido um bate-papo, mas com agregação de valor. Tá bom? Nos vemos na próxima quarta-feira, aqui, nesse mesmo bate-ponto e bate-canal, minha gente. Um beijo no coração de vocês. Gratidão. Boa noite, gente. Obrigada a cada um de vocês.